book of the De Divinatione with a cross-reference to the De Natura Deorum, which after all was written only a few months earlier. Quintus sees a firm connection between the case in favor of divination and a theological vision in which the world is ruled by the intelligent design of the gods. Esse Deus et eorum providentia mundum administrari, 1.117. In the second book of the De Divinatione, Marcus, the character of Marcus Tullius Cicero, makes reference to the semantic field of providere only on a few occasions, which are, however, crucial to the development of his argument. He's keenly interested in the divide between divination and prediction and in defining what may be properly regarded as fortuitous, and therefore as the object of divination in the working definition on which Quintus has based his argument in Book 1. At 2.14, Marcus defines as fortuitous the things that cannot be foreseen by a craft or through the deployment of a craft, or indeed the deployment of a form of knowledge, nec arte nec sapientia provideri possunt. The connection of providere with the sphere of divination, however, is not altogether lost. Marcus comes back to it when he discusses the divinatory power of augury, and argues that Romulus may have mistakenly regarded augury as a craft that had predictive value, a point with which he explicitly takes issue. And later on in the dialogue, he comes back to the problem when he makes a discussion of the divinatory power of dreams. Even prudentia can pertain both to the sphere of prediction and divination. It is the quality that those who produce expert predictions have, 2.13, but it is also a quality that the diviner Tages shows, as he has the judgment of an old man, the prudentia of an old man, in spite of his youthful appearance, 2.50. And various forms of providere are further developed in the De Officiis, the last philosophical work written by Cicero. Prudentia is restored to its practical definition, which makes it coterminous with sapientia and takes it away from the realm of the prediction of the future. In one instance, however, it is given further depth. Cicero points out that there are cases in which people tend to lend credence to those that are regarded as more intelligent than them. Those individuals are thought to be able to look ahead at the future, futura prospicere, and when necessary, to be able to take a decision and act as appropriate. That is the form of prudentia that men regard as both useful and true. Now, there is no reason to regard this definition of prudentia as more complete or definitive than the other definitions that we have encountered in Cicero's oeuvre, simply because it comes towards the end of Cicero's life. An end that, of course, we must always remember was an untimely and very much unexpected one. However, this definition discusses the stakes of prudentia in an especially powerful way. It identifies its central focus in the ability to deploy proper analytical skills, which can in turn be used to inform decisions for future conduct, informing future conduct. It involves looking at the future, further developing the visual metaphor of providere by taking it into a further level of engagement and replacing the notion of looking at with that of contemplating intently. From providere we move on to prospicere. A number of passages in Cicero's philosophical work show the same use of prospicere as a useful alternative to providere. It's a point that is effectively brought out by Traversa in his book. First and foremost, however, this passage discusses the notion of prudentia as a, social quality, which is subject to the scrutiny and endorsement of the other members of society, of those who do not have prudentia. Prudentia is deployed in its own right, but is recognized as such when people regard it as useful and true. Such an emphasis on the positive qualities of prudentia, conversely, draws attention to the scope for abuse and manipulation, to forms of alleged expertise that purport to amount to prudentia but are neither sound nor beneficial. Prudentia is a human virtue, and one that requires social validation and has to prove its worth. And this takes us back, by way of conclusion, to the problem of divine foresight. As Cole has reminded us, Cicero resorts to the term divine to praise the qualities of some key political counterparts of his at various points
of his career, after the speech on the Manilian law. Caesar is praised for his divine or nearly divine virtus in the Pro Marcello, chapter 1, chapter 26, and Octavian receives a memorable acknowledgement of his extraordinary qualities at the beginning of the Third Philippic, which was pronounced on December the 20th, 44 BC. 3.3, incredibili ac divina quadam mente atque virtute. In the latter case, this language is used to praise Octavian's choice to use a considerable portion of his private fortune to raise a private army. These references are, of course, complicated and problematized by the circumstance that an official cult of Caesar was set up between 45 and 44 BC. In attributing divine qualities to Octavian, one is also impinging on the debate on Caesar's deification and on the place that divine qualities can claim in the political debate. But the domain remains an open one. Divine attributes do not necessarily overcome all other factors. To remain in the Third Philippic, as Cicero is charting the forces that will be taking on the bad citizens that have rallied around Antony, the impious citizens that have rallied around Antony, 3.36, he acknowledges the role of the consuls, who are firm champions of Roman freedom, summa prudentia virtuta concordia, and he then identifies a role for himself, who will carry on being vigilant and exerting foresight well into the future, nobis vigilantibus, et multum in posterum providentibus. There might be a young man in town with a mental power and courage that reflect divine qualities, but there is room for other, more traditional, for lack of a better word, qualities too. The interplay of prudentia and of the ability of providere finds a further resonance here. The consuls will deploy their foresight in the fulfillment of their official duties, while Cicero will task himself with the duty of making predictions in the long term, an act of vigilance, as it is a complex intellectual exercise. In the same breath, Cicero also makes a prediction on what will soon happen. If the Roman people lend their support to this strategy, the Republic will soon be free, liberi brevi tempore, and the newly regained freedom will soon be made more pleasing by the memory of the recently endured oppression. The prediction, as we know, turned out to be widely off the mark, but it retains its elegance and intellectual coherence and remains, I think, very relevant to the purposes of this discussion. Future, present, and past then turn out to be inextricably and creatively linked up with one another. As we have seen, the whole late Republican debate on foresight is constantly preoccupied with the interplay of these three levels at a time of unprecedented civic and social disruption. Thank you very much. Obrigada, Federico. Federico tratou de um dos temas capitais da compreensão, para a pesquisa da história romana antiga, para a compreensão da história intelectual, da história política e da história religiosa romana. Eu passo então a palavra para a Assunção Medeiros, por favor. Muito bem. Bom, vamos lá. Então, é bem definido hoje que Cícero tem posição central em qualquer tentativa de escrever a história da religião no período republicano tardio. Nenhum estudante sério pensaria nele como um hipócrita ou que ele tem uma posição inconsistente em matéria religiosa. Há muita informação nos tratados de Cícero sobre religião e ele aparece como expoente na discussão da época. Ficou bem definido seu papel num processo de racionalização e mudança em cultura republicana tardia. Importante contribuição neste processo é a palestra que Cícero deu em favor da entrega de um comando no leste a Pompeu, não é isso a tradução de Pompey? A Pompeu, em 66 a.C., onde os talentos e habilidades destes comandantes são descritos de forma criativa e inovativa. A liderança é descrita como uma qualidade com atributos tanto humanos quanto divinos. Pompeu compartilha da mesma habilidade de concilium dos deuses. O campo semântico de previsão e predição em latim é coberto pelo verbo providere, que pode ser traduzido como prever, ver adiante, e pelos substantivos derivados deste, prudentia e providentia, e o adjetivo derivado, o adjetivo prudens.
A habilidade divina de Pompeu de tratar dos problemas de Estado leva a discussão para dois campos diferentes. Olha, por assim dizer, para trás e para frente. Aponta um cenário onde a tendência de se falar de méritos divinos de uma figura se torna uma forma eficiente de expressar sua importância num contexto de forte competição política. Por outro lado, aponta para uma antiga tradição baseada no pensamento grego, que é a questão da previsão divina. Tá. Cícero leu e refletiu largamente sobre essa questão da previsão. No segundo livro do De Natura Deorum, ele dá espaço à teoria estoica da providência divina, que encara o mundo como uma entidade orientada por desígnio inteligente. Nesse caso, Balbus pede cuidado com a ideia errônea de que providência seja uma única entidade divina. É mais uma ampla congregação dos deuses. Vale notar que as palavras providência e concilium são justapostas, como em De Império. Apesar da palavra concilium ser aqui usada com o significado concreto de associação e não de inteligência ou sabedoria. Agora eu vou traduzir direto do inglês, gente, porque eu recebi o papel ontem à noite. Então, eu vou pedir perdão se eu titubear algumas vezes, é porque eu estou lendo direto em inglês e falando em português. Então, a importância de Cícero nesse aspecto apareceu numa visão geral dada por Luciano Travessa, que produziu recentemente um estudo valoroso sobre as instâncias do termo e o que isso adiciona para os campos semânticos da previsão e risco em Cícero. Os dois termos que Travessa usou para tratar dessa discussão são providentia e temeritas. E ele também enfatizou corretamente a significância e riqueza do campo semântico de cuidado, caução, né? Cautela, perdão, cautio. Providência, entretanto, tem uma parte menos central nesse debate do que Travessa enxerga. O que é central ao debate na predição do futuro é a noção de providere, do qual uma série de formas nominais e adjetivas derivam. O verbo relacionado prospicere também tem um papel relevante com a mesma conexão. A tentativa mais antiga de definir o que é previsão no trabalho de Cícero pode ser encontrado no seu tratado retórico De Inventione, provavelmente escrito entre 91 e 88 a.C., e certamente escrito durante a sua juventude. No seu segundo livro, Cícero confronta o problema de como definir o que é honrado, honestum, e que divide esse conceito de honesto em dois componentes, e um deles a virtude. E a virtude é dividida em 4 partes, a primeira delas sendo a prudência. Então, toda a discussão é organizada na definição de problemas complexos e na tentativa de dividir problemas complexos em problemas mais simples, que podem, por sua vez, ser divididos em unidades menores. Prudência, por sua vez, é composta de memória, inteligência e providência. Como nós vimos, há uma distinção similar entre o comando do passado, do presente e do futuro. No De Inventione, entretanto, existe uma diferença terminológica. Providência é definido como um componente de prudência. Esses dois termos são morfologicamente idênticos, eles ambos derivam de providere. A palavra prudência é uma contração de não sei como pronuncia isso, providentia. Providentia. Há, entretanto, uma distinção mais específica entre os dois conceitos. Enquanto providência é explicitamente focada no conhecimento do futuro, prudência não tem grandes laços com essa dimensão, mas é uma forma de conhecimento que abrange os 3 níveis do tempo.
No segundo livro do De Divinatione, Marcos é o próprio Cícero, não é isso? Marcos Cícero, faz referência ao campo semântico de Providere em apenas algumas ocasiões, que são cruciais para o desenvolvimento do seu argumento. Ele é muito interessado na divisão entre a previsão e divinação, e em definir o que pode ser encarado propriamente como fortuito e, portanto, como o objeto da divinação na definição na qual Quintus baseia seu argumento. E ele define como fortuito aquilo que não pode ser previsto nem com habilidade nem com conhecimento. No primeiro livro do De Legibus, Cícero oferece uma definição para a prudência que desenvolve a metáfora visual do Providere. Ele descreve o progresso do intelecto maduro e que desenvolveu a habilidade de distinguir o que é bom e o que é ruim, como os olhos fazem. E a habilidade, virtus, é chamada prudentia. E ele aqui enfatiza a conexão etimológica com Providere. Neste caso, prudência é definida como uma qualidade que pode informar escolhas para o futuro, mas não está preocupada com a previsão do futuro. Então, longe de ser uma virtude a ser usada em casos excepcionais, como numa crise, ou como uma cidade está sendo fundada, ou uma conspiração, esta é uma virtude que deve ser utilizada de forma regular, se a pessoa deseja passar pela vida de uma forma ordeira e consciente. Em uma instância, entretanto, a noção de prudência recebe uma profundidade maior. Cícero aponta que existem casos em que as pessoas tendem a dar crédito àqueles que são reconhecidos como mais inteligentes que eles. Esses indivíduos são considerados como capazes de olhar para frente e ver o futuro. E, quando necessário, são capazes de tomar uma decisão e agir como é apropriado. Essa é uma forma de prudência que os homens consideram tanto útil quanto verdadeira. Não há razão nenhuma para encarar essa definição de prudência como mais completa ou definitiva que outras definições que encontramos no trabalho de Cícero. Entretanto, essa definição discute a prudência de uma maneira especialmente poderosa. Identifica o foco central na habilidade de usar habilidades analíticas que podem, por sua vez, ser usadas para informar decisões para uma conduta futura. Envolve olhar o futuro, desenvolver mais a metáfora visual e levá-lo a um nível maior de engajamento e replace, substituir, obrigada, substituir a noção de olhar para com aquela de contemplar intentamente, com atenção. Tá. Prudência é uma qualidade social que é sujeita ao escrutínio e a endorsement, o apoio de outros membros de uma sociedade. Prudência é mostrada como tendo seu próprio valor, mas é reconhecida quando as pessoas a consideram útil e verdadeira. Essa ênfase nas qualidades positivas de prudência, por sua vez, chama atenção para a possibilidade de abuso, para formas de expertise alegadas que não são verdadeiras, mas que não são nem boas nem beneficiais. Prudência é uma virtude humana e uma que requer validação social e que tem que provar o seu valor. Tá, então, como conclusão, isso nos leva de volta ao problema de previsão divina. Cícero usa o termo divino para praise, os alunos que falam inglês de novo. Como? Louvar, muito obrigada. Louvar as qualidades, to praise,
as qualidades de alguns... de algumas figuras políticas-chave em vários pontos de sua carreira. Por exemplo, após a palestra sobre a fala na lei maniliana, César é louvado por sua virtude divina ou quase divina, e Otaviano recebe um reconhecimento memorável de suas extraordinárias qualidades no início das terceiras filípicas, que foi pronunciada em 20 de dezembro de 44 a.C. No segundo caso, essa linguagem é usada para louvar a escolha de Otaviano de usar uma porção considerável de sua fortuna pessoal para montar um exército particular. Em atribuir qualidades divinas a Otaviano, ele também se aproxima do debate da deificação de César e no lugar que as qualidades divinas podem ter num debate político. Mas o assunto permanece aberto. Atributos divinos não necessariamente ultrapassam todos os outros fatores. Cícero está mapeando as forças que vão enfrentar os maus cidadãos que se reuniram em torno de Antônio. E ele reconhece o papel dos cônsules, que são campeões firmes da liberdade romana. E ele identifica um papel para ele mesmo, que vai continuar vigilante e exercendo sua própria previsão no futuro. A ligação de Prudência com a habilidade de prever, de providere, encontra maior ressonância aqui. Os cônsules vão usar sua própria previsão na execução de seus deveres oficiais, enquanto Cícero dá a ele mesmo o papel de fazer previsões para longo termo. Um ato de vigilância é um exercício intelectual complexo. Em continuação a isso, Cícero também faz a predição no que vai acontecer logo, que se o povo romano der o seu apoio a essa estratégia, a República logo estará livre. E a liberdade recém-conquistada será ainda mais prazerosa com a memória da opressão recém-sofrida. A previsão, como nós sabemos, se tornou completamente errada, mas ela permanece na sua elegância e coerência intelectual. Acabou aqui, sim. Na sua interesse intelectual, e permanece muito relevante para os objetivos dessa discussão. Futuro, presente e passado, então, se tornam inextricavelmente e criativamente ligados um com o outro. Como nós vimos, todo o debate republicano em previsão é sempre preocupado com a ligação desses três níveis de tempo, num tempo de ruptura não precedente, tanto cívica quanto social. Muito obrigada, eu peço desculpas pelos erros. I hope I covered everything. Okay, as anticipated before the coffee break, we're going to have a discussion at the end of the session, so after our third paper, and we're going in a sort of... Yes, we're swapping sharing duties, Claudia and I, this afternoon. So it's my great pleasure to introduce Claudia Beltrão da Rosa. I suppose that introducing Claudia to an audience in Rio amounts to what in Britain is known as bringing coals to Newcastle. Especially in front of so many students of hers. At any rate, it's my great pleasure to introduce Claudia,
because she's Claudia, Okay. Who needs more? and because this paper, as I can see from the handout, will give us an early glimpse into her ongoing project, into our ongoing project on simulacra in Cicero, representation of the divine, and will be yet another sample of Claudia's exquisite ability to read Cicero, especially Cicero's speeches, and to bring out new insights from, in some cases, supposedly very familiar texts. So, o Deus e o cônsul na terceira Catilinar de Cicero. Claudia, you're going to speak in Portuguese, aren't you? Yes, Em over to you. português. Thank you Obrigada, very much. Federico. Agora será ao contrário, eu falarei em português e depois haverá uma síntese em inglês. Okay? Bem, o Deus e o Cônsul, a terceira Catilinária de Cícero. A imagem dos deuses está nos olhos, não só na mente, diz Marco, personagem do diálogo De Legibus, que aqui já foi citado em 2.26. E em uma famosa passagem do De Natura Deorum, Cícero faz cota o pontífice argumentar. Eu cito: desde crianças, Júpiter, Juno, Minerva, Netuno, Vulcano e Apolo são conhecidos por nós com o aspecto que os pintores e os escultores quiseram lhes dar, mas não só o aspecto, como também seus ornamentos, idade e vestimenta. 1.81 De Natura Deorum. Essa declaração é recorrentemente citada e comentada em estudos sobre as imagens divinas da antiguidade. E na passagem, Cota enfatiza o caráter quase arbitrário da figuração dos deuses contra as teses epicuristas representadas pelo Velleius ciceroniano, que argumenta em favor do antropomorfismo divino. De fato, o contexto religioso e a ambientação da cidade antiga, com seus templos, imagens, rituais e mitos, comunicavam e consolidavam uma teologia antropomórfica. A relação entre a divindade e sua imagem é um tema relevante dos estudos sobre as religiões, mas não é só um objeto da crítica moderna. Já os filósofos pré-socráticos se perguntavam sobre os critérios de figuração dos deuses e pelo estatuto cognitivo dessas figurações. Enquanto Heródoto atribuía, por exemplo, a Homero e a Hesíodo, não apenas as maneiras de nomear os deuses, mas também as características da sua figuração, suas competências, etc. E a questão das imagens teve um longo desenvolvimento e debates acirrados, passando por Platão, Varrão, Lucrécio, Pausânias, Filóstrates, Calístrates, Luciano, a segunda Filípica. Contudo, as críticas mais ferrenhas, a gente sabe bem, foram feitas por autores cristãos. Contudo, se a imagem divina era enganosa para os seus críticos, seu poder de presentificação da divindade era inegavelmente eficaz, pois não apenas um modo de figurar e perceber a divindade, mas a própria divindade era e é criada por essas figurações, bem como por crenças, comportamentos e respostas que são aprendidos, não inatos. Ao perguntar pela imagem religiosa em Roma, a obra de Cícero é de importância central. Orador, filósofo, político, tradutor, vasto corpus de Cícero tem um papel destacado na construção do discurso teológico e normativo da República Tardia. Muitos trabalhos aqui falarão sobre isso, sendo uma referência inescapável para o estudo da história religiosa, política e intelectual romana. Além disso, ele não era um orador e um pensador isolado, mas pertencia a um meio intelectual específico, em um momento no qual uma série de obras tinham as origens, os rituais e outros dados da religião romana como um tema central. De fato, um processo de criação e estruturação de discursos religiosos pode ser percebido com clareza em sua época, delimitando e ressignificando conceitualmente os espaços, as personagens, as práticas e as instituições religiosas romanas em um momento de grandes mudanças políticas e sociais. Restringindo o meu foco ao tema das imagens, as figurações divinas romanas eram objeto de permanente elaboração e ajuste em seus quadros institucionais ou circunstanciais, cuja compreensão, rigorosamente falando, implica a observação da dinâmica ritual e seus espaços institucionais, bem como observar seus lugares de elaboração.
Estudar as imagens dos deuses consiste, em grande parte, em interrogar como o divino é construído por diversas linguagens, por sua visibilidade e presença no mundo humano, por sua ação no mundo, suas competências e por seus modos de legitimação. Trata-se de estudar a construção de modos de perceber as imagens religiosas com base em condições e protocolos aprendidos e que dependem do prestígio, do estilo, do apelo e da autoridade dadas às imagens, gerando comportamentos, gestos e respostas entre aqueles que compartilham essa percepção. Cícero participou ativamente da criação de um vocabulário latino para a designação das imagens religiosas. Por exemplo, o termo simulacrum é atestado pela primeira vez em uma carta de Cícero a Ático, a 1328-2. Assim, o estudo das imagens de deuses escrutiniza não apenas as próprias imagens, mas especialmente as práticas que sustentam o uso das imagens